Nós vamos passar diretamente à próxima mesa, que será coordenada pelo Dr. Mário de Oliveira Filho, que é meu colega ginecologista e obstetra e superintendente do Hospital Universitário Alcides Carneiro, da Universidade Federal de Campina Grande, né, que nos falará sobre as oportunidades e soluções inovadoras que surgiram com a pandemia em seu hospital. Nós temos, acho que a inovação foi um dos pontos fortes que a pandemia nos forçou a realizar, e algumas das áreas aí, especialmente teleconsulta, nós tivemos grandes avanços. Professor Mário, por favor. Caro presidente, professor Dr. José Geraldo, muito obrigado pela apresentação. Com muita satisfação que participo e alegria que participo nesse momento. É um momento emblemático da nossa história e um momento muito complexo para todos os hospitais. E acredito que cada um, como nós aqui tivemos a oportunidade do HU, que é um hospital que tem 71 anos completados hoje, dia 10 de dezembro, né? Então é uma data muito significativa para todos nós, mas esse momento da pandemia foi um momento que, no cômputo geral, eu diria que foi de aprendizado, né? Logicamente, existem impactos de ordem financeira, assistencial, do ensino, da pesquisa, mas foi uma grata satisfação estar nesse momento da segunda onda à frente do Hospital Alcides Carneiro, quando tivemos que nos estruturar para dar continuidade ao processo assistencial. O município de Campina Grande, que tem a sua gestão, né, nos colocou como desafio abrir leitos de cuidados intensivos para os pacientes. E foi em fevereiro desse ano, quando reabrimos os nossos leitos e recebemos os pacientes que vieram de Manaus, dentro daquela operação a nível nacional para dar suporte às condições difíceis que estavam vivendo a cidade de Manaus. O nosso hospital teve a oportunidade de introduzir várias modificações, e modificações essas que ficaram, modificações que têm a ver com nossa forma agora de fazer isolamento de pacientes em condições críticas, né? Nós pressurizamos parte do ambiente de assistência intensiva, e esse legado continua e está sendo disseminado dentro do hospital, onde todas as nossas áreas de isolamento agora estarão pressurizadas e com pressão negativa. Então, isso foi muito importante. E junto com um trabalho com a Universidade Federal de Campina Grande, foram desenvolvidos equipamentos respiradores que nos possibilitaram fazer a assistência de forma adequada na nossa unidade de terapia intensiva. Então, esses foram legados importantíssimos para Campina Grande. Então, convido agora para a exposição do tema, né, as experiências que viveram os hospitais Albert Einstein e o Hospital Santa Isabel. Então, eu gostaria de convidar o Dr. Alexandre Holthausen Campos e o Dr. José Ricardo Madureira para fazerem suas apresentações, tratando exatamente
da temática das oportunidades e soluções inovadoras que surgiram nos seus hospitais. Boa tarde, professor Mário, obrigado. Eu agradeço ao Brauê pela oportunidade de estar aqui com vocês. Conforme mencionado, eu me ocupo da área de ensino do Albert Einstein. E eu vou começar essa conversa e nos próximos 9, 10 minutos falar um pouquinho da nossa estrutura e de como isso influenciou a postura que nós tomamos perante a pandemia. Ao contrário de vários que nos precederam, nós somos uma instituição privada, filantrópica, sem fins lucrativos, que atua exclusivamente na área da saúde, e nós temos uma gestão central que se encarrega tanto dos processos de assistência como aqueles de ensino e de pesquisa. Uma outra particularidade é que, além de gerir áreas do setor privado, nós também fazemos a gestão de hospitais e unidades ambulatoriais do setor público na cidade de São Paulo. E, de fato, hoje nós já temos mais pacientes do SUS, mais serviços prestados ao SUS do que a pacientes privados. Esse nosso sistema é organizado, então, com 3 hospitais, a nossa sede no Morumbi, de onde eu falo, e mais 2 hospitais públicos na zona sul de São Paulo, um hospital que antes da pandemia tinha 250 leitos, e era voltado ao público geral da população do Jardim Ângela e Capão Redondo, uma área de 750 mil habitantes, e um outro hospital perto do aeroporto de Congonhas, esse sim dedicado a alta complexidade, transplantes e oncologia, e um pouco também de cirurgias conforme necessidade da prefeitura. Esses hospitais inteiramente públicos. Além disso, nós temos cerca de 30, um pouco mais, unidades hospitalares, 2/3 unidades ambulatoriais, perdão, 2/3 dessas também voltadas ao setor público. E é importante fazer essa distinção, porque enquanto aqui na unidade Morumbi a gente toma as decisões com autonomia em relação à alocação de recursos e de espaços, nas unidades públicas nós seguimos as orientações da prefeitura no sentido de abre esta unidade, fecha aquela unidade e que tipo de paciente a gente coloca em cada área. É importante entender também esta teia, porque se nós somarmos os nossos residentes médicos, multiprofissionais, graduandos de medicina, de enfermagem e os nossos alunos da escola técnica, dos 5 cursos de saúde da escola técnica, nós temos um pouco mais do que 2.000 alunos circulando nestes ambientes assistenciais. A nossa medicina tem uma inserção precoce da prática, na prática desses alunos, eles começam a passar em aulas práticas desde o primeiro semestre, e um internato de 2 anos e meio em todos esses ambientes. A enfermagem tem um sistema mais ou menos parecido, com alunos indo para o campo de estágio desde o primeiro ano, e isso acontece na escola técnica no primeiro e segundo anos de formação. Sendo uma empresa, nós temos algumas vantagens, e a agilidade é uma delas, né? Nós entre a tomada de decisão e a execução de determinado processo, nós temos tempos relativamente curtos. E a outra vantagem que nós tivemos antes de iniciar a pandemia é que nós tínhamos, felizmente, recursos em caixa para o enfrentamento da situação que vinha pela frente. Desde que as notícias começaram a surgir da pandemia, e ela ainda não tinha chegado no Brasil, nós começamos a nos preparar, montamos um comitê de crise dentro da instituição que se reunia diariamente. E aqui nós temos uma estrutura que tem uma governança própria, um sistema com o seu grau de hierarquia definido, mas já no começo nós percebemos que, para que a gente pudesse ter o comportamento devido, nós teríamos que mudar o processo decisório, e criamos um sistema com mais autonomia, mais descentralização,
inclusive, uma flexibilização das funções dos gestores da instituição, para que nós pudéssemos ter a agilidade que nós mencionamos. Isso vale desde tomada de decisões corriqueiras até grandes aquisições. Um outro ponto que foi muito relevante é que lá no início nós criamos um sistema de informações centralizadas, e esse sistema de informações, ele trazia dados quase que em tempo real, diariamente, para este comitê de crise, e a partir destas informações, a gente então tomava as decisões. Eu vou realçar só dois aspectos desse sistema. Nós temos aqui uma grande área que analisa, que cuida de Big Data aqui dentro, e essa área, através das suas predições, fez com que nós, muito antes de ter a crise completamente manifesta, fôssemos atrás de insumos e de equipamentos, e isso envolve EPI, ventiladores, material de intubação, drogas para manutenção de pacientes em respiradores, e muitos outros itens, desde o início. Então, ao mesmo tempo em que praticamente o mundo inteiro sofreu com falta de material, nós conseguimos criar um estoque suficiente para sustentar a área privada e a área pública, sob nossa gestão durante toda a pandemia, e ainda gerar material para que a gente conseguisse fazer doações para o Brasil, uma boa parte do Brasil, e até para fora do país. O outro ponto importante desse sistema de informação foi uma central Covid para alunos, que nós tínhamos informação do estado de saúde de todos os nossos alunos, quase que em tempo real, e fomos capazes, através da disponibilidade de exames no nosso sistema, eh, a a conseguir inclusive detectar surtos, identificar cadeias de transmissão e isolar pessoas quando necessário. Outro ponto importante foi uma comunicação frequente diária com os times de toda a área, e eu falo aqui pela área de ensino, mas isso aconteceu no resto da instituição. E um quarto ponto muito importante é que logo no início a gente percebeu e passou a ficar muito preocupado com saúde mental dos nossos colaboradores e saúde mental dos nossos alunos. Então nós estabelecemos um conjunto de programas, hã, e desde o início a gente percebeu que havia confiança na liderança, que a liderança estava conseguindo passar uma visão de curto e longo prazo, que era muito realista, e oferecer suporte de várias maneiras para os nossos colaboradores. E aí eu passo agora a citar algumas coisas que foram produto deste sistema que foi montado. No caso dos alunos, nós ah, migramos para a educação online, para 100% dos casos onde isso se aplicava imediatamente. Como eu disse, quando a gente percebeu que a crise vinha, o nosso sistema de informação sugeriu que a gente devesse reagir dessa forma. Nós fomos ao mercado e abrimos mão de uma série de critérios de compra que nós temos aqui. A gente foi, inclusive, na 25 de março, em Santa Efigênia, comprar câmeras, comprar microfones, e capacitamos todos os ambientes de ensino para que conseguíssemos migrar para educação online. Nós tivemos muita reorganização de setores. Para vocês terem uma ideia, uma quadra de esportes passou a albergar a reabilitação dos pacientes, um conjunto de salas de aula passou a albergar a, a quimioterapia, um dos nossos hospitais públicos virou exclusivamente Covid e passou de 250 para 340 leitos, sendo mais de metade disso de terapia intensiva, e estes quase 100 leitos adicionais foram construídos em tempo recorde, através de materiais pré-moldados e doações da iniciativa privada. E duas das nossas UPAs passaram a ser dedicadas exclusiva ou quase que exclusivamente à Covid, e uma dessas UPAs passou a ter uma ocupação de 3 a 4 vezes o limite aceitável daquela área. Então a coisa foi crescendo, eh, e mesmo assim, a partir de reorganização, nós conseguimos manter o ambiente
num nível, eu não diria confortável, mas aceitável para os nossos profissionais e para os nossos alunos. Ainda com relação aos alunos, nós tomamos uma decisão muito importante no início da pandemia. Os alunos do internato e do estágio obrigatório de escola técnica e de enfermagem não iriam para casa. Então, eles continuaram cursando os seus estágios desde o início da pandemia. Nós não interrompemos o internato ou os estágios obrigatórios um só dia. E, obviamente, à medida que a prefeitura dizia feche isso e abra aquilo, a gente ia reconfigurando os internatos, adiantando estágios. Mas esses alunos hoje eles são muito gratos. Lá atrás nós tínhamos 95% dos alunos contra essa medida e hoje nós temos 100% dos alunos favoráveis a essa medida. Obviamente nós monitoramos o tempo todo o estado sanitário desses moços e moças. Felizmente não tivemos nenhuma internação hospitalar, não tivemos surtos atribuíveis, porque a gente investiu muito nesses EPIs. Nós criamos um programa de formação específica de Covid e que disponibilizamos gratuitamente para o país. Passamos a ter cerca de 80 mil alunos utilizando este sistema. Nós investimos muito na área de pesquisa clínica, e isso teve um resultado muito significativo, coisas práticas como ser um dos centros da pesquisa da Coronavac, ou as pesquisas que nós acabamos tendo publicadas em revistas como New England Journal of Medicine, como os trabalhos mostrando a falta de efeito da cloroquina, o efeito benéfico de drogas anti-inflamatórias. Nós conseguimos recrutar um volume vultoso de doações de pessoas físicas e jurídicas que serviram às necessidades da instituição, mas acabaram sendo repassadas para a sociedade brasileira como um todo. No meio do caminho, a gente começou a perceber que os nossos colaboradores, à medida que eles iam adoecendo, e isso aconteceu em vários lugares, eles não tinham com quem deixar os filhos, ou eles vinham trabalhar e não tinham como deixar os filhos. Nós, com uma parceria de uma escola da região, nós abrimos uma escola para os filhos de colaboradores, que albergou mais de 300 crianças durante 4 a 5 meses, os mais críticos da pandemia. Então, esses são só exemplos de consequências deste novo sistema ágil que nós tivemos de montar e continua montado para enfrentar a pandemia do Covid na nossa instituição. Obviamente esse é um assunto longo e a gente poderia passar um bom tempo aqui discutindo, mas meu plano era só dar uma ideia do que aconteceu aqui na nossa instituição nesse período. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a Abrauê pelo convite, em nome da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, do Hospital Santa Isabel, e falar um pouco do que muitos já trouxeram de inovações, de oportunidades, de aprendizados que nós construímos ao longo destes quase 2 anos, né? Algo já me chamou a atenção da apresentação do colega, de Alexandre, é que na nossa instituição, que é uma instituição de 427 anos, e só o nosso prédio aqui no atual endereço tem 128 anos, nós tivemos que constituir um comitê de crise. Esse comitê, ele era compartilhado por toda a diretoria técnica, a diretoria administrativa, engenheiros, gerentes, médicos, profissionais da área de compras, para que a gente diariamente, assim como Einstein, acompanhasse as movimentações do ponto de vista de enfrentamento à pandemia. Então, esse eu diria que foi assim, um destaque, foi a inicial de inovação na nossa instituição, a experiência do comitê de crise, assim chamado. Em seguida, nessa instituição secular, nós tivemos que fazer, obviamente, adaptações, como todo mundo, com a criação de coortes. Essas coortes, de modo a que o nosso hospital não parasse de atender as demandas da sociedade, os pacientes portadores de outras patologias. Essas coortes foram desde as nossas portas de entrada, as emergências, com fluxos separados, obviamente, de entrada dos pacientes com síndrome gripal, passando pelas enfermarias
e também pelas unidades de terapia intensiva, onde nós tivemos que destacar unidades exclusivas para o cuidado do paciente com COVID, tanto ao público adulto como pediátrico. Então, foi muito importante porque tivemos um baixo índice de contaminação dentro da instituição. Obviamente, também passamos por dificuldades com relação ao nosso corpo técnico, corpo de colaboradores, e nesse ponto, outro destaque, assim como trazido pelos colegas, foi o acompanhamento da saúde dos nossos colaboradores. Nesse período, a nossa equipe de tecnologia de informação montou uma estrutura de acompanhamento de BI junto ao Serviço de Medicina Ocupacional, e diariamente nós tínhamos um acompanhamento em curva dos funcionários que estavam se ausentando e os que estavam voltando após os episódios de Covid, principalmente no primeiro ano na pandemia. Então, isso foi um ponto assim, bastante importante para a gente conseguir superar esse momento, o enfrentamento. Nós tivemos um total, acompanhando pelo mesmo BI, pelo sistema de acompanhamento dos nossos indicadores, 16 mil pacientes atendidos no período com COVID, com suspeita, pelo menos, de COVID, e metade desses confirmados, sendo que tivemos, nesse período, 5.200 internações. Então, tivemos que acompanhar também aí com uma célula que é nosso núcleo de gestão de leitos, a acomodação desse público todo dentro da instituição. Isso foi muito importante. Como uma outra característica de enfrentamento e de inovação é que nós tivemos uma melhor comunicação junto à regulação do município. Nós somos um hospital contratualizado ao SUS junto ao município de Salvador, e também uma experiência positiva deixada pelo Covid foi a agilidade de verificar os pedidos de transferência para a nossa instituição, como Hospital de Retaguarda, e avaliar, através da equipe técnica de médicos, intensivistas e pneumologistas, se aquele pedido feito pela regulação do nosso município era uma regulação correta para o recurso de terapia intensiva ou de unidade de internação, evitando desperdícios e insegurança durante a estadia dos pacientes aqui na nossa instituição. Então, destacaria aí também como ponto de aprendizado durante este período. Nós tivemos, do ponto de vista, como outras instituições, todo um atendimento também de teleconsulta, de teleatendimento aos familiares. Então, nós, nesse período, também inovamos aí com visitas virtuais dos familiares, vendo os seus pacientes, conversando com a equipe médica, conversando com psicólogos, assistentes sociais, durante esse período da modalidade de teleatendimento, e mais adiante nós fizemos essa visita virtual, de modo que os familiares pudessem presenciar o cuidado, a assistência dada aos seus pacientes. Como destaque também, nesse período, nós decidimos criar um QG dentro da instituição. Nós mantivemos um médico diarista dentro de uma unidade. Esse médico ele era o responsável no início da pandemia para fazer o contato com os especialistas, com as outras pessoas da assistência, os outros profissionais da assistência vinculados, especialistas, de modo as decisões, as avaliações especializadas eram compartilhadas por esse médico com os plantonistas da unidade, evitando que o plantonista se sobrecarregasse com o atendimento dos pacientes e, ao mesmo tempo, com a solicitação ou contato com os especialistas. O contato era direto com esse diarista dentro do QG e desse com os especialistas e a equipe multidisciplinar. E esse mesmo profissional diarista dentro do QG era o responsável, por sua vez, pelo reporte aos familiares, de modo a ter uma longitudinalidade na avaliação e na passagem de informações aos familiares. Tivemos ainda, como eu destaquei, a criação de um BI específico para o acompanhamento das informações dos pacientes internados. Neles, a gente acompanhava o tempo de permanência, a curva de assistência, a curva de ausência dos funcionários, como eu disse, a localização
geográfica desses pacientes, a origem aqui na cidade de Salvador. Isso foi importante para mostrar a primeira curva e a segunda curva dentro da nossa instituição. Do ponto de vista de ensino, como hospital de ensino, destacaria aí a atuação importante da diretoria de ensino, que manteve os programas de residência, são 16 programas de residência médica ativo, com aulas virtuais, não se encerrou essas atividades teóricas, e a participação ativa dos médicos residentes na assistência aos pacientes internados na nossa emergência. Então, eles foram muito colaborativos aí, o corpo discente nas unidades de emergência, e principalmente nas nossas unidades de terapia intensiva, quando em um determinado momento, como na maioria do nosso país, havia uma escassez da mão de obra. Então, a presença do corpo discente e a característica do nosso hospital como um hospital de ensino foi muito importante no enfrentamento da pandemia. Eu entendo que muito que eu falei talvez tenha sido comentado em outros momentos, mas é o que eu trago para os senhores do ponto de vista de destaque da nossa instituição durante esse período. Agradeço mais uma vez ao convite para a participação. Muito bem, boa tarde a todos. Meu nome é Júlio Braga, sou conselheiro do CFM. Fui convidado para fazer aí alguns comentários sobre a participação. Parabenizo a todos aí pelo simpósio, realmente muito interessante a realidade de nosso país, né? Com tantas carências, conseguimos nos suplantar, nos reinventar, e eu chamo a atenção aí, dentro dessas últimas apresentações, de alguns aspectos, né? Doutor José Ricardo Madureira, aí, em um hospital centenário, a Santa Casa de Misericórdia, um dos primeiros hospitais de ensino no país, e que se reinventando, utilizando aí a tecnologia da informação para inovar em um momento em que todos tínhamos de resolver, não só as questões operacionais, de equipamentos, de materiais, mas também de assistência, de cuidado ao paciente. Isso chama atenção, né? Os cuidados com as visitas à distância, acompanhar pessoal de saúde e estudantes que não podiam adoecer, a transmissão de doenças e tentar garantir segurança a esse grupo. Me chamou a atenção que foram duas instituições aí, doutor Alexandre Rothhausen também, da mesma forma, também tomou uma atitude que acho essencial. A interrupção do internato, da residência nem se fala, mas do internato, por conta da pandemia, teve, digamos assim, uma aceitação muito grande dos estudantes e de boa parte das instituições de ensino. Mas acho que a decisão de ter mantido, a gente olhando retrospectivamente, eu acho que temos de louvar essa coragem, né? Esse fato de assumir riscos em momentos como aquele é louvável, e parabenizo aí as duas instituições, porque isso leva os estudantes a assumir sua responsabilidade social, não é? Entender que eles também são parte da mão de obra. O estudante, o residente está ali naquela transição de estudante e profissional apto a exercer seu papel junto à sociedade, e eu creio que esse foi um momento de ensinamento. Ensinar empatia com os pacientes, essa própria questão de assumir riscos, os cuidados à própria saúde, isso tudo eu tenho certeza que todos aprenderam muito, e naquele momento de carência eu acho que foi essencial. Eu sou conselheiro aqui no estado da Bahia, e a gente aqui também teve carência, inclusive, só um exemplo, na atividade conselhal. Nossos médicos fiscais ou tinham idade, foram afastados, ou teve colegas que pediram exoneração do cargo, um momento de pânico, de medo, realmente, mas acho que um momento de muito motivo, não é? Hoje, para regozijo, já que tivemos momentos de aprendizagem grande.
Então, eu parabenizo a todos. Na tecnologia da informação, a gente vendo a utilização máxima da capacidade, a utilização inovadora, e, nesse sentido, a telemedicina aí já, digamos, sofreu aí um grande avanço, né? Vimos aí tecnologia sendo desenvolvida, a discussão avançando. Nós, comparando até com outros países do mundo, o Conselho Federal de Medicina não chegou a regulamentar e atualmente vive lá num ajuste de compasso, né, com o Congresso Nacional, que vem também tentando regulamentar e, nesse sentido, em breve deverá sair uma regulamentação, mas se ajustando às práticas que foram desenvolvidas aí nesse momento de pandemia. Nos Estados Unidos, a gente viu a reação, né, com poucos meses, em março. Em março já tinham autorização expandida para uso de telemedicina, embora já viesse sendo utilizado nos Estados Unidos. Durante a pandemia, já em março, eles já autorizaram os serviços equivalentes ao SUS, o Medicare, o Medicaid, já estavam sendo autorizados e regulamentada a utilização da telemedicina. Aqui no Brasil também, os primeiros regionais, já em março de 2020, já fizeram, independente do CFM, resoluções de abrangência estadual para, de alguma forma, dar norma, né, regras, das orientações gerais quanto à utilização. E eu creio que foi um grande avanço, um grande momento de aprendizagem para todos, e aqui esse momento de compartilhamento eu acho que foi, de uma forma geral, de grande aprendizagem para todos. Eu agradeço, então, a todos aí a participação, ao convite, e passo a palavra aí para o Dr. José Geraldo Lopes Ramos para encerrar o simpósio. Dr. José Geraldo. Muito obrigado, Dr. Júlio Braga, nosso conselheiro do Conselho Federal de Medicina, importante participação do Conselho Federal em nosso fórum, porque nos dá legitimidade em algumas ações que a gente fez durante a pandemia, que foram muito discutíveis, né, e discutidas ao longo do tempo, né. Nós estamos chegando ao final. Eu tenho que agradecer essa última mesa, a coordenação do Dr. Mário de Oliveira Filho e as exposições do Alexandre Campos e do José Ricardo Madureira, que nos deram aspectos importantes da condução da pandemia, especialmente junto aos alunos e residentes ao longo da pandemia. Nós estamos há quase 5 horas aqui discutindo ações que foram utilizadas pelos hospitais de ensino. Eu aprendi muito durante esse período. Acho que as trocas de informações foram muito importantes. A gente teve diferentes nuances de hospitais privados, filantrópicos, públicos estaduais, públicos federais, de diversas regiões do país. Então, nós conseguimos, acho que, fazer um resumo importante do que aconteceu no Brasil. O Brasil é um país muito grande, com muitas dificuldades diversas em suas localidades com mais recursos, outras com menos. E eu acho que a área da saúde, especialmente os hospitais de ensino, eles fizeram história nessa pandemia, estão fazendo ainda, porque a pandemia não terminou ainda, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas o que a gente nota são ações muito importantes que fizeram diferença para a população brasileira. Eu acho que o Brasil, de uma maneira geral, teve uma resposta muito forte à pandemia, está tendo ainda, muito por ações de hospitais de ensino, que tiveram a liderança nacional aí, de fazer pesquisa, de fazer protocolos, de fazer ações conjuntas. E eu gostaria de tentar resumir, eu sei que é difícil resumir, mas tentar resumir em 3 grandes ações que a área da saúde fez. A primeira é a questão da adaptação, a rápida adaptação que os hospitais conseguiram fazer
no momento de crise, no momento de guerra, praticamente, que a gente teve. A gente teve momentos muito difíceis, nós estamos agora de uma fase mais tranquila, né, em relação à pandemia, mas nós tivemos momentos realmente de guerra. Né? A segunda parceria, entre as universidades, entre os hospitais e entre a sociedade, porque nós vimos em vários momentos que a sociedade nunca foi tão mobilizada e tão solidária em relação aos hospitais. Eu vejo que a área da saúde foi vista como heróis, né, os nossos colaboradores. Durante um período isso foi esquecido, né, depois que passou a fase áurea da pandemia, mas a gente realmente recebeu sanduíche, né, iam levar lá um bolinho, e isso tem um efeito, sobre o ponto de vista de solidariedade, muito, muito, muito forte. Né? Afora que os recursos de solidariedade, que é muito comum em países mais desenvolvidos, e no Brasil não é comum, foram feitos durante esse período. Acho que os hospitais receberam volumes grandes de recursos financeiros para poder tentar combater a pandemia. E o terceiro ponto é a questão do uso da tecnologia. Né? Nós aprendemos com a pandemia, até inclusive o fórum que está sendo ocorrendo, a gente está com fórum em todo o país. Esse fórum vai ficar no YouTube, é disponível ao longo do tempo, então a gente sabe que ele vai ser visto ao longo do tempo por outras pessoas, e a disseminação do conhecimento não ficou restrita a uma sala. Um congresso, por exemplo, a gente vai lá para uma cidade X, e quem foi, quem não foi, não viu nada. Né? E aqui a gente tem a capacidade de transmitir esse conhecimento ao longo do tempo, e ao longo de um público muito maior do que antigamente. Então, esses 3 pontos eu gostaria de salientar, fora vários outros que foram discutidos, e eu gostaria de agradecer muito a participação de todos os gestores e nossos associados, especialmente a nossa comissão organizadora, do Dr. Rodolfo Catalso Nunes e a doutora Patrícia Alcântara e a doutora Mônica Neri, que coordenaram toda essa programação, e ainda a Adriana Rodrigues, que é a nossa secretária, que não mediu esforços para conseguir fazer esse fórum acontecer. Temos a agradecer também a nossa equipe de streaming aqui, que foi também muito importante. Eles tiveram um trabalho, inclusive, gratuito para a associação, que foi sempre, nós não tivemos nenhum problema em relação à transmissão, e realmente foi muito, muito, muito bem feito. Gostaria de agradecer. Então, eu vou encerrar esse fórum. A gente vai fazer possivelmente um novo simpósio no ano que vem. A gente vai discutir dentro da diretoria a forma, né, se será em algum local do Brasil ou se será ainda virtual. A gente não sabe o que vai acontecer com a pandemia, mas já no começo do ano que vem a gente vai tentar fazer uma programação e deixar uma data já marcada para o final do ano, talvez não tão no final do ano, talvez um pouco mais precoce, tipo outubro, final de outubro, começo de novembro. Então, agradeço a todos, muito obrigado pela atenção. Quem puder, relate aos seus colegas para assistir no streaming aqui no YouTube a esse fórum, que foi realmente muito interessante. Obrigado a todos.